Olá, queridos, graça e paz a todos, amém? Estamos felizes em poder estarmos aqui nessa noite reunidos na presença do Senhor. Sentimos esta presença, o Espírito Santo, ele se faz presente em nosso meio. Eu creio, você aí em sua casa, você está neste mesmo espírito de adoração. Então eu quero convidar a você para que juntos oremos ao Senhor, para que Deus venha falar aos nossos corações através dos louvores e através da sua palavra que logo mais há de ser ministrada. Eu creio, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Portanto, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite clamar ao Senhor, invocar a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, visite a cada lar neste instante, a cada vida, aonde quer que esteja, vidas, ó Pai, sintonizadas através de um aparelho de celular, através de um televisor, famílias que se encontram reunidas em Teu nome. Nós invocamos ao Senhor para que venha ministrar aos nossos corações. Nós clamamos, ó Pai, fala conosco, abençoe as nossas vidas. É o que nós oramos nessa noite e assim te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Será que você pode dizer isso na sua casa agora? Levante um altar de adoração a Jesus nessa noite. Tu és Jesus, Tu és o mais belo, Tu és o mais belo. Oh, mais forte. Tu és o mais belo, Tu és o mais belo, Jesus, Jesus, Tu és o mais belo, Tu és o mais belo, Jesus, Jesus, meu amado, meu amado é o mais suas mãos aí na sua casa onde você está nesse momento. Comece a dar glórias ao Senhor. Toda glória pertence ao nosso Deus. Tudo pertence a Ele. A Jesus seja o louvor, a Jesus seja toda adoração, todo elogio. Ele é digno da nossa vida. Ele é digno, Ele é digno. Sejas o primeiro em tudo, Jesus. Tudo. Seja verdadeiramente o primeiro em tudo, Jesus. Nós te queremos. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Tudo é pra tua glória, tudo é pro teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória e tudo é pro teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Há um propósito eterno
Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. E tu serás reconhecido entre os corações. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, oh Deus. Tu és o meu Deus.
Usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza, quero ver tua beleza. Boa noite, meus amados, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Estamos felizes, sempre na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz exatamente isso, que o Espírito de Deus alegra os nossos corações. E eu tenho certeza que o meu coração, o teu coração, está realmente sendo todos os dias produzindo uma alegria dada pelo Espírito Santo de Deus. Independe se estamos bem ou não, se temos ou não alguma condição melhorada. A alegria do Espírito em nossos corações ninguém pode tirar. Deixa eu aproveitar aqui e dar alguns avisos para você das nossas atividades e também passar para você uma comunicação acerca daquilo que Deus está fazendo e que você faz parte disso. O povo de Deus, a Igreja da Família, tem sido abençoada e você com certeza está compartilhando conosco esse momento. Eu quero sempre pedir que você comunique com seus familiares, comunique com pessoas que você conhece e façam com que eles também possam compartilhar conosco, se inscreverem no nosso canal, faça essa divulgação, com certeza mais vidas serão abençoadas. Pense numa coisa, se você está sendo abençoado, por que não compartilhar com outras pessoas para que também elas sejam abençoadas? Eu quero lembrar você que a Igreja da Família voltou às terças-feiras com o culto presencial. Estamos aqui das 8 horas da noite às 20 horas até às 21 horas. Terça agora que se passou, foi uma bênção. Estivemos também pelo Instagram, muita gente participou. Aqueles que estiveram conosco aqui, eu não sei precisar quantos, mas a qualidade dos que estavam aqui, que oraram conosco, um momento gostoso, um momento de entrega, um momento de busca, foi muito marcante, foi maravilhoso. Quero convidar você em podendo, venha estar conosco, terça-feira agora, venha buscar a face do Senhor, venha orar conosco. Esse mês nós estamos, e hoje eu vou iniciar uma série sobre cheios do Espírito Santo de Deus, e nós estamos orando nesse sentido. Na verdade, eu já quero desafiar você a orar ao Senhor comigo. Busque um horário. Qual o horário melhor para você orar pela Igreja da Família? Orar para que o Senhor possa nos encher do seu Espírito. Eu estou buscando esse horário pela manhãzinha, um ótimo horário. Estou buscando, chorando na presença do Senhor, pedindo que a começar por mim, o Senhor venha me encher desse Espírito para que eu possa transbordar. Eu quero a plenitude do Senhor sobre a minha vida. Você também precisa dessa experiência. Vamos juntos. E nas terças-feiras estaremos aqui, momento do louvor, momento de entrega diante do Senhor, mas também teremos aquele momento de busca incessante, de invocação da presença do Papai. Temos um período pequeno de uma reflexão bíblica, mas o propósito maior é estar aqui presente, buscando a face do Senhor. Mas aqueles que não podem, estão adoentados, aquelas pessoas que estão realmente num quadro crítico, devem se certificar que você não pode estar presente. Então você vai acompanhar também pelo Instagram da família, Igreja da Família, @Igreja da Família, OF, e nós temos uma alegria muito grande de ter muita gente participando, divulgando, sentindo a presença de Deus também onde eles estão. Então fica aqui o nosso apelo, o nosso convite, mas venha orar conosco, mesmo em casa ou aqui na igreja, esteja em oração buscando a face do Senhor. Outra coisa que eu quero lembrar você também é que hoje nós teremos a ceia do Senhor, e eu acho que você já se preparou aí, você também já preparou todos os seus apetrechos. A Igreja da Família está com uma praticidade muito legal, né? Os irmãos que chegaram aqui, estão aqui agora, vão tomar daqui a pouquinho, após a palavra, eles também têm aqui o kitzinho que receberam. Gente, isso realmente veio a calhar num momento maravilhoso, evitando contatos e tudo mais. A pessoa lá embaixo já pega o seu kitzinho, quando ela sobe aqui, ela já passa o álcool e já vai para o seu cantinho bem abençoada para participar depois da ceia
tranquila, bem agraciada pela presença do Senhor. E eu quero divulgar isso para você. Você aproveite esses momentos em que você está se entregando na presença de Deus. Aproveite os momentos para ler mais a palavra do Senhor. Aproveite o momento para estudar mais a palavra de Deus. Isso vai enriquecer demais o teu coração. Eu quero mergulhar na palavra. Eu quero me entregar de uma maneira especial. Deixa eu dizer outra coisa para você, para todo o povo de Deus. Essa é uma nota que eu quero dar como pastor desta igreja. Dia 15 agora nós teremos aí as eleições e evidentemente que como cidadãos que somos, precisamos fazer a nossa parte. Pastor, eu não vou poder votar, eu não vou poder dar o meu voto, então é um outro detalhe. Mas em podendo, você vai ter que saber da parte de Deus aquilo que é competência sua, escolher é um direito nosso. É uma conquista que o povo brasileiro teve há muitos e muitos anos atrás, e isso nós não devemos jamais abrir mão. A questão é, em quem você vai votar? Eu quero desafiar você a fazer aqui essa busca, esse entendimento, orando ao Senhor. Pastor, eu gostaria de conversar com o Senhor, eu gostaria de pedir um conselho. O pastor estará aberto com você, mas converse com a sua família, reúna, fale em família, vamos discutir em família, vamos ter um nome, precisamos saber o que vamos fazer. Lembre-se, o povo aqui do município de Diadema vai precisar escolher um vereador e vai precisar escolher um prefeito. Você só pode votar num candidato para vereador. Então eu tenho certeza que o Senhor vai dirigir a sua vida e você sabe exatamente o que é que precisa ser feito. Ore e peça direção, mas não vamos nos acovardar, irmãos, em nome de Jesus. Precisamos ter o bom senso, precisamos ter a graça do Senhor, a sabedoria. Ficar criticando, falando mal da política, falando mal de todo mundo é muito fácil, mas nós temos que nos posicionar, ok? E eu tenho certeza que você vai ser direcionado por Deus. E na multidão de conselhos a segurança, a Bíblia fala assim. Então busque esse conselho. Você jovem, converse com seus pais, converse com seus líderes espirituais, converse, bata papo, peça a direção de Deus. E eu tenho certeza que será muito bom e será um norte que você vai ter para a sua vida, ok? Outra coisa que eu quero lembrar você é que nós estamos aí caminhando para o final do ano, nós temos muitos compromissos, irmãos, e agora é a hora de você colocar o seu coração nas mãos do Senhor e ser um fiel dizimista, ofertante. Esse é o mês especial em que você também receberá a sua primeira parcela do 13º. Para alguns é tão constrangedor falar assim, mas para aqueles que têm o Senhor em suas vidas, a Bíblia nos ensina isso, Paulo ensinava isso, Jesus nos orienta exatamente sobre ter um coração generoso. Por que não falar sobre isso? Você que já é dizimista, já é ofertante, que Deus te abençoe. E você que ainda não é, passe a ser, querido. Precisamos que você entenda da necessidade do reino do Senhor, da obra do Senhor. A Igreja da Família vai caminhando, vai triunfando, muita coisa boa. Já acabamos a nossa construção. O ano que vem vamos começar todo vapor, o seminário teológico, algumas atividades que serão aí permitidas a serem feitas. Enfim, nós queremos a tua colaboração. Você tem aqui os dados da igreja, tem aqui o nosso Banco Santander, tem aqui o CNPJ. Você deve colocar o endereçamento para a Igreja Presbiteriana Renovada. Estamos registrados, somos registrados, a nossa conta Igreja Presbiteriana Renovada. Não quer escrever tudo isso? Coloca assim, IPRD, já é o suficiente, e você vai encaminhar depois para a secretaria da igreja, pelo WhatsApp que você está vendo aqui, ou então direto para o tesoureiro ou o pastor. Nós vamos aí ajudando você, o seu comprovante, para que tenhamos uma contabilidade transparente, tá ok? Deus abençoe você, e eu quero já aproveitar e entrar aqui na palavra do Senhor. Acomode-se aí bem gostoso, sente-se aí no seu sofá. Os irmãos aqui na igreja estarão assentados aqui também para ouvir essa ministração, essa palavra, e você na sua casa também sendo abençoado. Não esqueça, concomitantemente, essa mesma pregação que você está ouvindo aí, está sendo também pregada nesse mesmo horário aqui na casa do Senhor, e eu tenho certeza que você vai poder comentar na semana sobre essas bênçãos gloriosas. Vamos abrir as nossas Bíblias, e depois da leitura da palavra eu quero orar com você, orar por você que vai ser dizimista, você que vai fazer aí através de outros meios, você que tem trago aqui na igreja, os obreiros têm orado com você, enfim,
Deus te abençoe rica e abundantemente. Aos Efésios capítulo 5, eu quero ler apenas um versículo com você, que é o versículo de número 18. Vou usar como base esse texto. Aos Efésios capítulo 5, versículo 18, e você tem ele aqui comigo, então vamos lá. Eu estou usando uma versão bem facinha, que é a versão Almeida Revista Atualizada, e você vai acompanhar exatamente o que eu estou lendo. Está escrito aqui, os nossos meninos estão colocando aí para nós. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A versão corrigida diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há porfia, em que há brigas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oremos, ó Pai. Amado Deus, eterno Pai, eu quero que esta noite tão especial, tão marcante, tão poderosa, meu Deus, poderosa porque estamos na presença de um Deus poderoso, que seja realmente um marco na vida de todos os irmãos, o assunto que iniciaremos nesse domingo, e que aprove o Senhor os próximos domingos trabalharmos sobre esse tão importante tema, Senhor querido, ser cheios do Espírito Santo, vidas cheias do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Senhor, me capacita, Senhor, me dê graça, me dê a unção do Senhor. Eu preciso da bênção do Senhor, para que eu possa transmitir essas verdades bíblicas e que possa tocar no coração de cada um de nós, que todos nós sejamos cheios, sejamos impactados com a tua glória. Deus, enche, nos visita, transborda os nossos corações e derrama sobre nós o teu poder. É o que eu te peço. Abençoa todos os dizimistas, gente, Senhor querido, que ama dizimar. A tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que dá com alegria, com o coração aberto. Senhor, faça isso com a gente, nos abençoe em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos lá então. Quero ser bem objetivo com você, mas eu preciso compartilhar com você. Primeiro, explicar para você por que eu entendi da parte do Senhor a importância de falarmos sobre esse tema, cheios do Espírito Santo. Porque a própria Bíblia fala sobre isso. A palavra de Deus nos chama a atenção sobre isso. Na verdade, esse é um tema tão bíblico. O desejo de Deus, é importante você entender que Deus, a primeira coisa que Deus fez com o homem quando ele criou, foi soprar o Espírito sobre o homem. O Espírito, que é o fôlego de vida que Deus deu ao homem, foi dado por Deus. E é importante você saber que esta unção dada por Deus, ela é exatamente que me faz viver. O homem, quando recebeu o sopro de Deus, que recebeu o fôlego de vida, ele foi soprado por Deus. Foi o ruá, o sopro, o pneuma no grego. O Senhor derramou sobre a vida de um boneco e ele passou a existir, ele passou a se movimentar. E como é importante você entender isso, por quê, pastor? Porque a palavra de Deus fala que Jesus fez exatamente isso sobre os discípulos. Em João capítulo 20, fala que ele soprou, lá no versículo 23, soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que Jesus chama a atenção dos discípulos no versículo 8: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que desceu sobre os discípulos e todos foram cheios do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 10, fala que Pedro, pregando na casa de Cornélio, um centurião, um homem que tinha sobre o seu comando 100 soldados, a Bíblia fala que ele, pregando na casa de Cornélio, desceu o Espírito Santo, foi soprado sobre aquela casa o Espírito Santo. Eles passaram a falar em outras línguas. E outros textos mais, capítulo 19 de Atos, enfim, aonde o povo de Deus estava reunido, o Espírito Santo se manifestava. E há uma advertência bíblica sobre isso, no Efésios capítulo 5, versículo que eu li com você. Ele vai falar exatamente que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, e hoje eu quero falar sobre isso. Olhe um pouquinho para mim, eu preciso chamar a sua atenção, porque a palavra de Deus, à medida que for sendo pregada, o Senhor vai fazendo com que, no entendimento que você está tendo da pregação, você seja também hoje cheio. Ei, irmão,
Irmã, eu quero que você aí na sua casa, você não faça desse momento um momento monótono, um momento sem vida. Faça desse momento um momento forte na sua vida. Geralmente, quando nós estamos diante de uma TV, assistindo alguma coisa que a gente gosta, nós ficamos empolgados, nós sorrimos, nós criamos emoções, nós até choramos se é algum momento que mexe conosco. E a palavra de Deus vai mexer com você? Se ela vai mexer com você, glorifica Deus aí. Se ela vai mexer com você, fala em línguas estranhas. Se ela vai mexer com você, se ela vai mostrar para você o que é que Deus está fazendo em sua vida, então liberdade, juntamente com os seus filhos, juntamente ao lado do seu cônjuge, deixa o Espírito Santo te visitar. Eu gostaria de mexer com você então, falando sobre algumas características importantes de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em especial, a igreja da família precisa exatamente desenvolver em sua vida essas características. E eu quero fazê-lo a partir do texto que nós lemos. Por quê? Porque esse texto é muito rico para nós. A primeira coisa importante que nós encontramos na igreja, que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, é exatamente isso. Ela se enche do Espírito Santo de Deus. Olha, o apóstolo Paulo fala exatamente isso para nós. Quando ele fala enchei-vos do Espírito, esse verbo, ele está no imperativo. E nós sabemos que o imperativo é uma ordem, né? É uma ordem clara, dizendo enchei-vos do Espírito. E isso significa que não ser cheio, se é uma ordem, lembra aquela máxima que todo mundo fala, né? Sobre ouvir, né? Sobre ouvir e obedecer, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então preste bem atenção que isso é importante para você entender. A palavra do Senhor dá uma ordem para nós. E se essa palavra é uma ordem, se você não obedecer, você está em pecado. Gente, isso é tão forte. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a pensar comigo mesmo. Se o Senhor Jesus Cristo usou o apóstolo Paulo para nós sermos cheios do Espírito Santo, e a ordem é enchei-vos, é um mandamento, é uma ordem, é uma imposição, ou seja, um imperativo. Não tem como você transigir. A ordem você não tem como transigir. Não, é que eu gostaria, é que eu penso. Não, a ordem é exatamente para ser obedecida. E aqui o Senhor Jesus fala conosco dessa maneira. É uma ordem expressa de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. E é preciso para isso esvaziar-nos de nós mesmos, porque o Espírito Santo não pode nos encher se nós estamos cheios de alguma outra coisa. Escute, meu querido, eu quero lhe desafiar hoje, desenvolver esse relacionamento com Deus a partir do princípio que você vai se esvaziar. Pastor, eu não consigo ser cheio do Espírito. Eu sei que a palavra de Deus ensina, eu sei que tem toda essa orientação, mas eu não consigo. Exatamente, você não consegue, porque bem provavelmente você está cheio de outras coisas. Para você se encher do Espírito, você precisa se esvaziar do eu, esvaziar dessas coisas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida. Eu converso com algumas pessoas que desativaram algumas coisas na sua vida. Por exemplo, desativaram o Instagram, desativaram o Facebook, desativaram algumas coisas. E a gente fica olhando assim, mas por quê? E elas sabem por quê. Elas estão decididas que isso que está roubando o tempo delas, isso que está tirando a atenção delas, quantas horas ficam presas nessas coisas e deixam de ser cheias do Espírito Santo de Deus. Ei, querido, há uma unção de Deus no meu falar. Você precisa sentir isso, você precisa entender isso, porque a palavra de Deus diz, é o imperativo, enchei-vos do Espírito Santo. Não dá para ser cheio do Espírito Santo se nós estamos no pecado da avareza. É interessante porque ganhar dinheiro todo mundo quer. Você quer? Eu quero. Nós podemos trabalhar para ganhar dinheiro? Não há dúvida que podemos trabalhar. Haja vista que a palavra de Deus diz o seguinte, que o trabalho dignifica o homem. Digno é o trabalhador do seu próprio salário. Então Deus não tem nada contra o nosso trabalho, a maneira honesta de se trabalhar. Mas quando a avareza, então o que é a avareza? O Senhor Jesus disse que a avareza, ela está muito ligada com um espírito maligno chamado Mamon, que a Bíblia chama de Senhor. Por isso que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. E um desses senhores, ele fala que é o Mamon.
e o outro é Deus Todo-Poderoso, porque vai agradar um e desagradar o outro e vice-versa. Amado, pense comigo agora. Ganhar dinheiro não tem problema nenhum, mas se a tua vida vive em torno apenas disso, você esquece o principal, que é encher-se do Espírito, você tem uma avareza no seu coração. Quando você retém o que é de Deus, você está com uma avareza no seu coração. E infelizmente eu preciso te dizer isso: você não pode ser cheio do Espírito Santo se você tiver com espírito de avareza, se você tiver mergulhado nesse desejo avarento. Avareza é pecado. Apocalipse fala sobre a avareza, que ficarão de fora os avarentos. E uma vez eu preguei aqui, falei sobre o significado da avareza e dando até ilustrações. Não dá para abrigarmos no coração mágoas, ressentimento, impureza, lascívia, pornografia e ao mesmo tempo ser cheio do Espírito Santo de Deus. Escute-me, por favor. Eu preciso que você hoje entenda que você é um pecador. Eu não tenho dúvida disso. Mas lembre-se, o fato de sermos pecadores não quer dizer que eu tenho que continuar nessa vida de pecador. A palavra de Deus nos diz exatamente que o Senhor quebrou em nós o poder do pecado. A palavra de Deus diz que quando nos convertemos, quando o Espírito Santo de Deus foi enviado pela parte de Jesus e selou nosso coração, quando fomos libertos das correntes do pecado, a partir desse momento eu não tenho mais o domínio do pecado sobre minha vida. Mas eu preciso entender que eu tenho que deixar essa prática agora, porque paulatinamente, cada vez que eu luto contra essas coisas e eu soterro o velho homem, Paulo fala fazer morrer a vossa natureza pecaminosa, eu estou propiciando, oportunizando o Espírito Santo me encher a cada dia. E eu me encherei à medida que eu rejeito aquela vontade de pecar. O pecado é carnal e ele pode estar batendo na porta do teu coração, do meu coração, a todo momento. A Bíblia fala que eu tenho que dar ouvido ao Espírito e não me inclinar para a carne. Assim eu serei cheio do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você. Você está cheio do Espírito? Cutuque alguém que está do seu lado aí, cutuque agora alguém que está do seu lado. Escreva aí e fala: não, pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Essa palavra mexeu comigo, pastor. Eu preciso ser cheia e cheio do Espírito. Eu quero me encher do Espírito. Declare isso, profetize isso, receba mistérios de Deus na sua vida. A Bíblia fala que Deus derramou sobre nós. Terça-feira aqui no nosso culto presencial de oração, eu observei exatamente esse detalhe. Um dia Jesus disse o seguinte: ei, se teu filho pedir pão, você vai dar pedra? E se te pedir peixe, você vai dar um escorpião? Olha, vocês que são maus, nós seres humanos somos maus em relação a Deus. Ele fala: vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai Celestial, se pedirem a Ele, olha o que Jesus disse, Ele vos dará o Espírito Santo. Oh Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Esses dias pela manhã eu comecei a chorar na presença de Deus, comecei a orar pela minha família, eu não me contive, eu falei: Deus, eu quero minha família cheia do Teu Espírito. Eu comecei a pedir, a começar por mim, Senhor. Eu quero sacrificar os desejos carnais, eu quero sacrificar toda a visão que não compete ao Senhor, que não te agrada. Eu quero ter meus olhos purificados com o colírio do céu, eu quero ter o meu falar, o meu andar. Por quê? Porque eu quero ser cheio do Espírito. E à medida que formos cheios do Espírito Santo de Deus, nós teremos um novo andar, uma nova maneira de ser, de viver, de se relacionar. Isso é muito maravilhoso. Vamos lá, no segundo ponto. Se segure aí em nome de Jesus. Receba uma unção de Deus. Glorifique a Deus aí onde você está, na sua casa, aí nesse sofá, aí nesse campo de trabalho. Eu sei, talvez você não pode falar muito alto, mas glorifique lá no íntimo do seu coração. Deixe o Senhor visitar você. Há uma glória de Deus, e eu creio que o Senhor derrama sobre todos nós, indistintamente, sobre todos nós. Deus não tem nada de particular comigo. Deus nos ama igualmente, diz a Bíblia. Em segundo lugar, a outra característica importantíssima, e estudando isso eu falei: meu Deus do céu, como eu preciso dessa bênção na minha vida.
é que a segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é que ela busca a plenitude. Repita comigo: busca a plenitude. Eu quero te explicar o que significa isso, para que você possa entender. Na língua grega, o verbo enchei-vos, ok? Que nós lemos aqui, ele está no presente contínuo. Olha que interessante. Na palavra de Deus, nós temos algumas classificações que a partir do grego você consegue definir ele melhor. Por exemplo, vou te explicar. Quando a Bíblia fala assim: quem está em Cristo não peca. Não peca? Como não peca? Nós pecamos. É que lá no original grego, esta palavra não peca, ela está exatamente dentro de uma visão de que a pessoa não vive pecando. É como se eu parafraseasse e dissesse isso: quem está em Cristo Jesus não vive na prática do pecado, não vive pecando. Mas o próprio texto bíblico fala: quem disser que não tem pecado, que não peca, é mentiroso. Olha que interessante. Evidentemente que nós temos pecado, e evidentemente que o Senhor não quer que nós vivamos no pecado. Então não há nenhuma contradição, mas a partir do entendimento desse gerúndio, né, dessa aplicação do auristo que nós temos nessa colocação de João, na primeira epístola de João, é o que eu quero que você entenda aqui que o Paulo está falando em Efésios. Quando ele diz enchei-vos, ele não está dizendo estaticamente encha-se hoje só, mas ele é uma continuidade. Por isso que nós falamos presente contínuo. E é esta a ideia de plenitude, porque isso significa que a plenitude do Espírito Santo de Deus não é uma experiência que acontece apenas uma vez na nossa vida e pronto, acabou. Alguns acreditam que quando recebemos o Espírito Santo no dia que nos convertemos, pronto, chega, acabou, não precisa mais de nada. Não, a Bíblia não diz isso. O apóstolo Paulo, ele classifica exatamente sobre isso. Ele está chamando a atenção da igreja de Éfeso, ele está chamando a atenção de nós todos, porque a palavra de Deus é para nós mesmos, que nós devemos cada vez mais permitir que isso se repita em nossas vidas, venha repetir-se em nossas vidas. Todos os dias temos que buscar o enchimento do Espírito. Então é contínuo isso, não é verdade? É uma ordem que deve ser obedecida não hoje, mas amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim sucessivamente. E por que você tem que entender isso? A Deus seja toda a honra, toda a glória, porque a graça do Senhor precisa esclarecer isso para você. E eu preciso desafiar você a entender a partir dessa posição que Paulo nos fala, e vai nos remeter exatamente uma ideia que Deus passa quando ele ensina sobre o holocausto lá em Levítico, capítulo de número 6, quando ele fala sobre o fogo no altar que deveria arder continuamente. Me escute, por favor. O primeiro fogo sobre o altar foi mandado por Deus. Aí Deus falou assim: mas vocês têm que manter isso aceso. E como que nós vamos manter isso aceso? Então, o fogo no altar tem que arder continuamente. Então, quando vocês tiverem um holocausto colocado ali, e no outro dia, pela manhã, ele já é cinza, vocês rapidamente, o sacerdote tinha que trocar de roupa, ir lá, raspar tudo aquilo que não queimava mais, tirar fora e colocar tudo novo, colocar boi novo, colocar o holocausto novo, porque o fogo tinha que arder continuamente, hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, me entenda por favor, todos os dias. Enchei-vos do Espírito Santo é exatamente viver na plenitude. Eu e você, tem crente que vai para o monte, oh Deus, ora, fica até rouco, depois acabou. Não, por ser uma coisa contínua, por ser a ideia de que Deus deseja que eu e você possamos viver continuamente buscando essa presença do Espírito, nós queremos então, como igreja, buscar a plenitude. Plenitude é isso, é pleroma, né? É completo, todo dia é tempo oportuno e é necessário para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Lá no versículo 13 do capítulo 6 de Levítico diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para isso você tem que todos os dias colocar o holocausto novo nesse altar. E quem é o altar? Somos nós, eu e você.
O que é colocar então todo dia holocausto novo? Me escute, por favor. Todo dia, o holocausto, a Bíblia fala que o holocausto para Deus são corações quebrantados, corações contritos. Agora escute, coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. E quando é que eu tenho um coração contrito e quebrantado? É aí que você tem que entender, quando eu estou vivendo a palavra de Deus. Quando é que eu coloco o holocausto novo no altar aqui, do meu coração? Quando eu pratico a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu desenvolvo a obediência à palavra de Deus, quando eu estou fazendo o que a palavra de Deus me ensina, eu estou desenvolvendo no meu coração um relacionamento de contrição, um relacionamento de entrega, um relacionamento de oferta. E cada vez que eu oferto nesse altar algo para Deus, o Senhor então mantém o fogo aceso. Cada vez que eu deixo de fazer isso, esse fogo se apaga. Eu e você temos uma missão importante, querido. Vamos desenvolver um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, porque o holocausto é exatamente o que eu faço à luz da palavra de Deus. Não é mais aquela prática do Antigo Testamento de pegar literalmente alguma coisa e colocar ali e sangrar e derramar e tudo mais, nada disso. Mas a Bíblia fala que nós ofertamos a Deus a nossa vida. Há uma relação, né, de reciprocidade entre o altar e o holocausto, porque o altar sou eu e o holocausto passa a ser também a minha vida. Por quê? Porque agora eu ofereço um sacrifício vivo, diz a Bíblia. O que é um sacrifício vivo? É aquilo que eu estou desenvolvendo no meu viver todos os dias para Deus, os meus louvores, as minhas ações na obra de Deus. Paulo fala isso no capítulo 2 aos Efésios, lá no versículo 10, que nós fomos todos salvos para as boas obras. Então, eu pratico as boas obras por causa da salvação, e quando eu pratico as boas obras por causa da salvação, eu estou colocando o holocausto novo. E quando eu coloco o holocausto novo, o fogo de Deus continuamente vai me enchendo, vai me restaurando. Eu serei alguém cheio do Espírito. A minha vida como igreja será cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glorifique a Deus comigo, porque é isso que eu quero para o meu coração. Cada vez que eu me relaciono com alguém, falando e transigindo as coisas do céu, cada vez que eu leio a palavra de Deus, cada vez que eu me debruço para fazer o que Deus me ensina a fazer, eu estou colocando o holocausto novo nesse altar, e Deus está se agradando. Deus está se agradando das minhas boas obras. Entenda, por favor, fomos salvos para as boas obras. Ninguém é salvo pelas boas obras, mas fomos salvos para praticar. Jesus pede que eu e você possamos desenvolver a nossa salvação, desenvolver a luz que há em nós, que nós possamos praticar de maneira gloriosa. Queridos, olhem para mim, por favor, mais uma vez. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre você pela palavra de Deus. Eu profetizo sobre você a unção de Deus sobre você, que você receba algo da parte do Senhor, e não algo apenas estático, de você ficar aí sentindo um calor ou um arrepio, pode até ser, mas que você saia daí e vai vivenciar como um altar vivo diante de Deus, e que vai ter um holocausto todos os dias para oferecer ao Senhor. O holocausto que eu ofereço ao Senhor é quando eu pratico um bom relacionamento em casa com meu cônjuge, com os meus filhos, os filhos com os pais, com o meu patrão, enfim, com todo o relacionamento social. Gente, eu vivo uma vida no meio das pessoas. Ninguém tem que ir para um monastério, ninguém tem que se enclausurar no meio do mato, ficar numa caverna. Isso jamais vai te dar uma vida abençoada no altar de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus tem que ser no meio das pessoas. Ser cheia do Espírito Santo de Deus, nós temos que provar isso, ou seja, de uma certa forma, externar isso através de um relacionamento interno, precioso para com Deus. Eu desafio você a hoje dizer: Senhor, eu quero viver continuamente, eu quero ter a plenitude, eu quero ter a busca contínua, eu quero buscar a plenitude de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus ordena para que o fogo arda continuamente sobre o altar. Deveria ter holocausto novo. Para de viver o passado, irmão. Para de dizer que antigamente a igreja era uma bênção. Para de dizer que antigamente eu fazia, eu realizava. Para com isso.
Tem crente que é um verdadeiro mausoléu, fica aí memorizando os ossos podres dentro de uma tumba. O que passou, passou. O apóstolo Paulo em Filipenses fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo é incisivo em dizer que eu tenho que abandonar o que ficou para trás. Mas poxa, pastor, até mesmo as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus são águas que já passaram. Elas foram bênçãos no seu momento, na sua ocasião. Hoje não. Hoje eu tenho que ter holocausto novo. Para de ficar glorificando a Deus pelo boi que você trouxe ontem. O boi de ontem é cinza hoje, irmão. A igreja é viva, a igreja está indo para frente. Eu sei que alguns irmãos gostam de trazer aquelas fotos da arca da velha. Ai, antigamente, olha como que era isso, olha como era aquilo, olha como aquilo outro. É verdade. Pega a foto lá da sua vovó, do seu tio, da sua tia, como fotos antigas minhas. Você acha que podemos ficar ali gorando tudo aquilo? Foi passado. Por mais que nós admiramos esse passado, ele não pode nos nortear. Quando Paulo fala, deixamos as coisas, esquecemos as coisas que para trás ficam, Paulo está nos ensinando exatamente que o passado não pode nos orientar. Eu tenho que viver o presente e o futuro. O escritor aos Hebreus fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E quando ele fala olhando firmemente, ele fala olhando para frente. Ou seja, olhando para o projeto, a esperança. O escritor vai dizer que a nossa esperança é sua vinda. Não posso ficar dizendo, Jesus veio, Jesus veio, Jesus veio, Jesus veio. É verdade, mas já veio, já fez o que tinha que fazer. Agora ele me deu uma comissão, ele me chamou, ele me ungiu, e agora ele fala, eu virei. Nossa esperança é sua vinda, aleluia. Vamos buscar, irmãos, continuamente. A última característica, quero que você tome a ceia hoje, sentindo uma unção de Deus, falando em mistérios com Deus. Quero que você tome a ceia hoje, sentindo a gloriosa graça do Senhor, o gozo e a decisão de sair daqui hoje e dizer, eu vou ser alguém cheia e cheio do Espírito Santo de Deus. A última característica, eu quero pensar com você que ela está ligada ao lado personalíssimo. Isso, porque essa é uma bênção de ordem personalíssima. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Então, você precisa entender. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque a palavra enchei-vos do Espírito, enchei-vos, ela é uma voz passiva também. Enquanto lá era presente no contínuo, aqui é uma voz passiva. E isso significa que nenhum cristão, vou repetir para você, nenhum cristão pode produzir plenitude para si mesmo ou transferir para outro. Olha que interessante. Não tem como. Eu preciso de Deus para isso. Eu preciso do Espírito Santo para isso. Por isso que não é uma coisa particular que eu mesmo, não, eu não preciso de nada, eu mesmo vou produzir o que eu quero produzir, não. Eu preciso que seja do Senhor. Esta bênção, esta unção só pode vir de Deus. Vou remeter novamente lá em Levítico 6. Deus acendeu o primeiro fogo no altar, então só pode vir de Deus. No segundo momento, você precisa entender que houve uma punição de Deus para os 2 filhos de Arão, porque eles tentaram reproduzir o fogo de Deus de maneira estranha. Isso Deus não aceita, não. E quando tentamos fazer isso, há morte. E a Bíblia fala que houve morte. Muito embora a plenitude do Espírito seja uma ordem divina, somente o próprio Deus pode nos encher do Espírito Santo. Vou dizer, somente o próprio Deus pode nos encher do Espírito Santo. Então ela é intransferível.
O esposo não pode encher a esposa do Espírito Santo. A esposa não pode, não, eu vou encher meu marido do Espírito Santo. Não, eu vou encher meu filho do Espírito Santo. Eu posso orar pelo meu filho, eu quero orar. Eu posso orar pela minha esposa, eu quero orar. Mas eu não posso enchê-la do Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem muito pregador por aí que fica pondo as mãos sobre a pessoa e só falta ele falar: eu te encho do Espírito, eu te encho do Espírito. Talvez a intenção não é má, eu entendo isso, mas essa unção não vem de mim, vem de Deus. É Deus que quer nos encher. E no segundo momento é que uma vez que Ele nos encher, eu não posso a partir daí passar para outro. Você vai ter que lembrar comigo, porque é uma busca individual. Embora ela seja dentro de um ajuntamento de pessoas, numa eclesia, numa assembleia, num lugar onde tem pessoas, isso é interessante, porém é peculiar o que cada um busca, em particular ser cheio. Eu tenho que ser cheio, o outro tem que buscar ser cheio, e assim também é a salvação é individual. Eu não tenho como colocar a minha salvação na vida de outra pessoa, porque é só Deus que pode dar salvação para essa pessoa, como também é Jesus que pode dar o Espírito Santo para esta pessoa. Eu posso pregar para o meu filho, mas eu não posso dar salvação para o meu filho. Eu posso pregar para os meus parentes, mas não posso dar salvação para os meus parentes. De igual modo, salvação é individual, também o enchimento do Espírito é individual. E eu preciso que você entenda isso. Olha o caso das 10 virgens. Lembra aquelas 5 prudentes e as 5 loucas? 5 delas estavam sem. Elas falaram: dá-nos o teu azeite. Não podemos. Por quê? Porque vamos ficar sem, as nossas lâmpadas vão se apagar. Quer dizer, quem é que pode dar do seu Espírito para nós e que não vai ficar sem? Só Deus. A Bíblia fala que o Senhor é a plenitude por excelência. Ele é uma fonte inesgotável. Ele derrama sobre mim o seu Espírito e ele não fica sem, porque é dele que emana, é dele que vem essa coisa gloriosa do céu, esse poder do céu, essa graça do céu, e ela é abundante. Amados, olhem para mim, por favor, em nome de Jesus. Sinta o que eu estou falando, sinta no seu coração. Isso é personalíssimo. Cada um tem que buscar por si. Podemos estar juntos. Os 120 estavam reunidos no cenáculo, mas todos eles tinham que estar buscando. Lembra que eram 500 que Jesus conversou no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos? Mas somente 120 ficou buscando. Por que os 500 não foram cheios? Porque isso é individual. É somente os que querem buscar. Então, eu quero incentivar você. Você tem que buscar. Mas minha esposa está buscando por mim, o meu filho está buscando por mim. Não, queridão. Você tem que buscar. Você tem que sentir cada vez mais a necessidade de buscar. Se você fizer como aquelas loucas que ficaram na expectativa: na hora que acabar o meu azeite eu vou pegar de alguém que está com a botija cheia, não vai dar certo. Não podemos se dar. Não podemos dar. O fato de eu compartilhar bênção com você, de até eu pregar aqui, o pastor está pregando, mas o pregar para você, eu não dou o enchimento do Espírito Santo para você. Não, eu não tenho poder para isso. Quem dará o Espírito Santo para você somente será Deus, quando você buscar. Eu devo buscar, você deve buscar, todos nós devemos buscar. Ter uma vida cheia do Espírito Santo pode sim impactar as pessoas que estão ao nosso redor, mas não pode fazê-las cheias do Espírito se elas não decidirem ser cheias do Espírito. Ei, mamãe, para de ficar pondo a mão sobre a cabeça do seu filho e pedindo que Deus enche ele do Espírito se ele não quer ser. Para de obrigar ele a vir para a igreja para ele ser cheio do Espírito se ele não quer ser. É ele que tem que buscar isso. Mas o que eu faço? Continuo orando, mas não obrigue, não imponha. Isso é personalíssimo. Mas meu filho adolescente está com sérios problemas, e vai continuar até ele sentir, até ele descobrir, até ele ter uma experiência com Deus. O que você pode fazer é dar bom testemunho para ele. O que você pode fazer é amá-lo. O que você pode fazer é ser uma pessoa mais branda, mais compreensível, e não ser muitas vezes religiosa demais. Isso está atrapalhando a vida dele, hein? Isso está atrapalhando a vida de muitos filhos que hoje rogerizam, tem pavor quando falamos de igreja. Ei, queridos, enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero hoje buscar isso. E não adianta, se eu buscar, a minha esposa não buscar, eu não vou dar para ela o que ela não quer buscar.
Se meus filhos não querem buscar, eu não vou dar para os meus filhos o que eles não querem buscar. Isso é personalíssimo, é individual, cada um por si. É isso, essa é a verdade bíblica. Concluindo essa mensagem, vamos nos encher do Espírito, porque é uma ordem de Deus ser cheios do Espírito. Vamos também buscar todos os dias, buscar plenitude. O Senhor disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não deve se apagar. Todo dia holocausto novo. E em último lugar, você viu comigo que vamos cada um individualmente buscar isso. Você está disposto? Vamos ouvir um hino. Daqui a pouco eu volto para tomar ceia com você, para orar, para nos deliciarmos na presença do Senhor. Deus te abençoe.
Aleluia, todos os anjos cantam. Você está cantando junto? Eu tenho certeza que sim. Você sentiu a presença do Senhor? Você está glorificando a Deus comigo? Você está exaltando o nome do Senhor comigo? Sabe, irmãos, deixa eu contar um particular para vocês. Estar aqui pregando diante dessa câmera, eu não estou com a igreja cheia. Eu estou no culto hoje, presente aqui com o povo. Mas para você aqui, eu gravei essa mensagem. Mas, gente, escute. Eu sinto tanto a glória de Deus, como se todo mundo estivesse aqui agora presente comigo. É interessante você perceber isso, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Vamos lá? Está disposto hoje a encher-se do Espírito? Está disposto hoje a buscar todos os dias, buscar plenitude do Espírito? E você buscar? Ah, não estou pedindo para minha esposa orar por mim, não estou pedindo para o meu marido orar, não estou pedindo para os meus pais orarem por mim. Não, é você. Vamos lá, eu quero orar com você. E aí você já deve estar com a sua ceia preparada, e eu também estou aqui, porque nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar ao nome do Senhor. E depois eu quero compartilhar com você, tomar a ceia, você aí e eu aqui, juntos na presença de Deus. A presença do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, Senhor. Eu posso sim orar para que cada pessoa que me ouviu a pregação, elas possam decidir buscar a plenitude do teu Espírito. E uma vez que elas decidiram buscar isso, Deus, eu te peço, Senhor, derrama sobre elas, derrama sobre todos que estão buscando agora, derrama sobre todos que querem, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor derrama sobre o coração que te busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Na verdade, receberemos o poder do Espírito se permanecermos em Jerusalém, se permanecermos na tua presença. Deus, sopra sobre nós, sopra sobre os irmãos que estão aqui agora, sopra sobre todos que estão com o coração aberto. Oh, grandioso Deus, lericanda lamassuri andalahai. Eu creio, eu acredito nisso, eu acredito nas obras do Espírito Santo, no fruto que Ele pode produzir quando meu coração estiver cheio dEle, cheio do Espírito Santo. Eu quero a plenitude de tudo isso, eu quero a graça de tudo isso, ó Pai, na minha vida e na vida de todos que me ouvem. Mas cada um deles tem que decidirem, cada um deles tem que buscarem, cada um deles tem que colocar isso em pauta em suas vidas. Pai querido, abençoa agora esta ceia, abençoa, Senhor, todos que estão preparados para cear comigo agora, e que haja uma unção, que haja um poder, que haja uma glória do céu sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus, amém e amém. Jesus, na noite que foi traído, Ele tomando o pão, Ele disse: isto é meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos em memória de mim. Vamos juntos participar, amados? Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Semelhantemente, Ele tomando o cálice disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Vamos juntos? Participe comigo. Ai, que bom, Senhor. Que delícia, que bênção, Senhor, que maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final, irmãos. Chegamos ao final. E eu quero crer que daqui mais alguns meses todos estarão aqui na igreja. Mas essas nossas pregações também vai ser importante alcançar outras vidas. Eu quero que você seja desafiado a evangelizar alguém através desta mensagem. Compartilhe com elas, fale para elas. Eu tenho certeza que elas serão também tocadas pelo Senhor. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça bendita de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a poderosa comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Paz do Senhor, queridos. Até o próximo dia. Amém.